Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula de Biologia. Estamos aqui começando transportes através da membrana, que é o assunto que segue aí na nossa apostila 1. E vamos dar início aqui falando um pouquinho a respeito dessa estrutura importante que é a membrana plasmática, que nós vimos na aula passada, composição, transporte, mosaico fluido e também permeabilidade seletiva, tá? Começando aqui, o que nós temos que saber, gente? Primeiramente, nós temos transporte ativo e transporte passivo. O que nós não podemos esquecer, transporte passivo, ele é sem gasto de ATP. Lembra comigo que ATP é a molécula que nós representamos a energia dentro das células, adenosina trifosfato. Tudo que é de energia dentro da célula, nós nos referimos a ATP, tá bom? E aqui o transporte ativo é com gasto de ATP, tá? Basicamente, por um simples motivo. Transporte passivo, ele é passivo porque ele, de certa forma, sempre vai ocorrer de um local de maior concentração para um local de menor concentração. E a percepção é importante porque a energia necessária para que esse transporte aconteça, ela ocorre das próprias moléculas, como se a energia cinética das moléculas, a energia que faz com que as moléculas se mexam, fosse suficiente para que elas fossem transportadas de um meio para o outro, tá? A gente sempre vai se referir aqui do meio intracelular e o meio extracelular, porque estamos falando de membrana plasmática. Então sempre vai ter aqui, uma célula, o meio de fora a gente chama de extracelular, o meio interno é o intracelular. Então a comparação sempre vai ser do meio externo para o meio interno. Então se o meio externo for mais concentrado em soluto do que o meio interno, a gente vai chamar de hipertônico. Se o meio externo for menos concentrado que o meio interno em soluto, nós vamos chamar de hipotônico. E se o meio interno e externo forem aproximadamente iguais, eu vou chamar de isotônico. Ok? Então essas terminações são importantes para a gente poder entender o transporte através de membrana. Lembra sempre que essa classificação geralmente envolve o soluto, ok? Concentração em soluto, enquanto transporte ativo, ele é menos concentrado para o mais concentrado em soluto também, tá? Então aqui eu posso acrescentar na apostila, difusão simples vai do mais para o menos, a difusão facilitada vai do mais para o menos, a osmose vai do menos para o mais, aí eu vou acrescentar em soluto, porém quando eu falo que a osmose é o solvente, eu vou falar que é do mais para o menos em solvente. Então você também consegue perceber que a osmose é do mais para o menos, do mais onde tem mais água para onde tem menos água. Só que como eu uso geralmente o soluto como forma de classificação do meio, onde tem mais água, consequentemente tem menos soluto e vice-versa, tá? E a bomba de sódio e potássio, por ser um transporte ativo, é do menos para o mais concentrado em soluto, ok? Então isso vai facilitar bastante o esqueminha na hora de vocês montarem uma questão ou conseguir resolver uma questão que fala sobre transporte através de membrana, sempre estabelecer, primeiramente, a concentração do meio em que a célula se encontra, para aí sim você conseguir resolver a questão. Beleza? Tranquilo? Então tá. Vamos passar para o próximo aqui, que é essa percepção do meio e sua concentração, tá? Então veja só, aqui olha esse exemplo. Eu tenho um recipiente onde praticamente todas as moléculas de soluto estão concentradas no canto inferior esquerdo. E aí eu vou soltar essas moléculas. A tendência é que essas moléculas se espalhem até que elas fiquem de maneira homogeneamente distribuídas dentro desse meio.
Então é como se eu tivesse aqui, ó, um local hipertônico comparado a um local hipotônico. A tendência é a movimentação do soluto do menos para o mais concentrado até que haja uma igualdade, tá? Então o movimento através de membrana, ele sempre tende a igualar as concentrações, tá bom? O movimento através da membrana sempre tende a igualar as concentrações. Veja aqui esse exemplo. Membrana plasmática, meio extracelular, maior concentrado ou mais concentrado em soluto do que o citoplasma. A tendência, se a molécula passa diretamente pelas moléculas de fosfolipídios, sem utilização de proteínas transportadoras, eu vou chamar isso aqui de difusão simples, tá? Mas para isso, ela precisa passar pelos fosfolipídios. Quando eu tiver a necessidade de uma proteína transportadora, eu vou chamar isso aqui de difusão facilitada. O que elas têm em comum? Sem gasto de ATP. Sem gasto de ATP. É isso que elas apresentam em comum, tá? Tanto a difusão simples quanto a difusão facilitada. Aí nós vamos aqui falar um pouquinho de cada um. Ó, difusão simples, mais uma vez, não tem o gasto de ATP, não tem o gasto de energia, ocorre do meio mais concentrado, também chamado de hipertônico, para o meio menos concentrado, também chamado de hipotônico, tá? Em soluto, isso é importante, sem a ajuda de proteínas transportadoras, que são as permeases. Então você tem aqui a difusão direta pelos fosfolipídios. Então aqui, ó, CO2 e oxigênio, por exemplo, se difundem diretamente pelos fosfolipídios, tá? Os íons, esses íons eles são polares, ou seja, os íons têm cargas elétricas, eles são positivos, são negativos. Então, de certa forma, esses íons, eles são transportados por canais iônicos, que não chegam a ser permeases, por isso que isso não conta normalmente como uma difusão facilitada. Tá? O único momento em que eu posso considerar que o transporte de íons ocorre por difusão facilitada é nos neurônios, porque eu preciso acelerar o processo de entrada específica de sódio e de potássio. Tá? Mas de maneira geral, difusão facilitada ou difusão simples ocorre com gases diretamente pelos fosfolipídios e com íons por canais iônicos, porque as cargas positivas e negativas dos íons impedem que eles atravessem diretamente a camada de fosfolipídios, tá? Mas não chega a ser uma permease como acontece, por exemplo, na difusão facilitada. Aqui, ó, veja só, um exemplo. O lado de fora está mais concentrado, né, em gás oxigênio. Portanto, o gás oxigênio se difunde em direção à célula. O lado de dentro está mais concentrado em gás carbônico, por isso o gás carbônico se difunde para fora da célula. Mesma coisa aqui, ó. A membrana, a bicamada lipídica, a maior concentração aqui do que aqui, aos poucos atravessa as moléculas até que as concentrações se igualem. A tendência é, com o passar do tempo, as concentrações se aproximarem da igualdade ou as diferenças de concentrações diminuírem, tá bom? Mesma coisa aqui, ó, a concentração, alta concentração, baixa concentração, atravessa diretamente os fosfolipídios. Isso é uma difusão simples, esse exemplo, tá? Ocorrendo com gases como gás carbônico e oxigênio. Por exemplo, onde é que isso vai acontecer? Nos alvéolos pulmonares. Por exemplo, tá? Então lá nos alvéolos pulmonares nós temos esse tipo de difusão.
Outra coisa que isso vai aparecer em monte é na zoologia. Lá na zoologia a gente vai falar que os bichos, principalmente os primitivos, como poríferos, quinidários, plateumintos, eles respiram ou eles fazem trocas gasosas via difusão. É basicamente isso. Um porífero mergulhado na água do oceano, o oxigênio dissolvido na água do mar entra na célula do porífero por difusão. O gás carbônico concentrado na célula do porífero vai para a água do mar também por difusão, dessa maneira aqui, tá bom? Então, compreender esses processos fisiológicos celulares será importante para a compreensão também da biologia como um todo, na parte da zoologia e da fisiologia humana também, beleza? E a difusão facilitada, o que eu tenho que lembrar ou quais diferenças que nós vamos encontrar, por exemplo, com relação à difusão simples, tá? Tem muita coisa parecida, mas tem algumas diferenças importantes. Assim como a difusão simples, a facilitada, ela não gasta energia na forma de ATP, ela ocorre também do meio mais concentrado ou hipertônico para o meio menos concentrado ou hipotônico. Então você sempre vai botar o sinalzinho do mais para o menos, tá? Aqui é a primeira diferença importante. Lá na difusão simples eu não tinha as permeases. Aqui na difusão facilitada eu preciso ter as permeases, tá? E por que isso acontece? Porque a molécula que eu estou transportando são moléculas de maior tamanho, que não passariam ou espontaneamente pelos fosfolipídios ou através de canais iônicos. Eu estou falando aqui de molécula de glicose, uma molécula muito maior. Se eu pensar, por exemplo, que o oxigênio, O2, o gás carbônico, CO2, um íon, né, um sódio, um potássio, aqui eu estou trabalhando com glicose. Eu estou trabalhando com C6H12O6. Olha o tamanho dessa molécula perante aquelas ali de cima que eu citei que são transportadas via difusão simples. Aminoácidos. Lembra da aula de proteína? Você tinha lá carbono ligado a um C-O, OH, um hidrogênio, um radical, um NH2. Olha o tamanho dessa molécula para ser transportada pela membrana plasmática. Eu preciso de uma ajuda, ok? E aquilo que eu comentei agora há pouco, ó. Isso serve também para sódio e potássio nos neurônios especificamente, porque eles precisam acelerar para que o impulso nervoso possa acontecer, tá? Vou fazer uma analogia aqui, ó, um joguinho de comparação. Pensa comigo aqui, ó. Eu não sou muito bom de desenho, mas eu tenho certeza que você aí de casa e você aqui presencial vai conseguir identificar, tá? Vamos lá, Maria Eduarda. Que desenho é esse? Isso é uma cerca, né, gente? Olha que maravilha, que desenho fantástico, fenomenal essa cerca aqui, tá? Agora pensa você chegando na fazenda, tá? Para atravessar a cerca. Você consegue passar pela cerca sem abrir a porteira? Sim, né? É só você pegar cuidadosamente, abrir um arame do outro, passar, você vai atravessar a cerca e vai embora, tá? Então isso aqui é um gás. Isso aqui é um íon. Ele atravessa a membrana diretamente sem abrir a porteira, pelas fosfolipídios ou então pelas canais de proteínas, pelas canais iônicos. Agora, você chegou aqui de carro, tá você de carro aqui, né? Como é que você vai passar pela cerca? Só abrindo a porteira. Então esse carrão aqui é a glicose, por exemplo. Beleza? O que eles têm em comum? Desse lado é mais concentrado, do outro lado é menos. O movimento é espontâneo. Ninguém está fazendo um movimento contrário. Ninguém está tentando ir contra o sentido do transporte. Então ninguém gasta energia, mesmo tendo transporte, né? Mesmo tendo uma permease em jogo aqui, tá? Então veja aqui o esquema. Eu tenho a membrana, o soluto tem maior quantidade deste lado,
tentando entrar, mas a molécula é muito grande para passar pelos fosfolipídios, então ela encaixa na permease. Essa permease, gente, ela é específica, permease é específica, ou seja, se ela transporta glicose, ela só vai transportar a glicose. O aminoácido não é transportado por essa permease aqui, ele tem que ter uma outra permease no caso, tá? Tem que ter uma outra permease, ok? Então ela encaixa e gira e libera a molécula de glicose para dentro. Prof, esse giro não gasta energia? Para ela poder se modificar e liberar a glicose, não há gasto de energia? Não, porque eu aproveito o embalo. Lembra que as moléculas mais concentradas de um lado têm energia cinética? Então esse movimento aqui, esse vulco-vulco que está acontecendo aqui desse lado, essa energia vai ser suficiente para abrir a permease. É como se fosse aquelas portas de faroeste, né? Parece uma porta, não sei como é o nome daquilo lá, de vai e vem. Então você vai lá e dá um empurrão, pum, com a sua força e abre a porta. E a hora que você abriu, ela volta sozinha para o lugar. Então a própria glicose se movimentando encaixa e muda a conformação da permease, permitindo a permease colocar a glicose para dentro da célula. Aí eu acabei de falar agora há pouco. A intenção do movimento é sempre igualar as concentrações, e dentro e fora. Então esse movimento vai acontecer, ou ele tende a acontecer, sempre de fora para dentro, tá? Nunca vai igualar e nunca vai ser maior dentro do que fora. Por quê? O que acontece? Qual é o principal papel que a glicose tem no nosso corpo? Produção do quê? Energia. Então quer dizer o quê? Eu tenho uma fornalha acesa aqui dentro, que é a mitocôndria. À medida que eu vou colocando a glicose, essa glicose vai sendo queimada na mitocôndria. Eu não vou estocando a glicose aqui. Então ela entrou, queimou. Portanto, sempre eu vou ter mais glicose fora do que dentro da célula. Esse movimento de difusão facilitada, ele sempre vai acontecer de fora para dentro e nunca de dentro para fora. E nunca vai cessar, nunca vai parar. Tudo bem? Tranquilo? Então tá. Aí no próximo slide, eu tenho aqui uma observação para eu lembrar. Está escrito na sua apostila isso ou não? Não? Então foi só uma observação que eu fiz. Você vai anotar aí em algum lugar. Procura aí uma área de anotações para eu fazer o gráfico da difusão simples facilitada. Ó. Difusão simples. O que acontece, gente? A difusão simples, como ela não depende de permease, eu vou ter aqui a concentração ou a diferença de concentração e a velocidade, tá, do transporte. Então, por exemplo, se a gente tem uma diferença de concentração alta, a velocidade do transporte ela é alta. Se a gente diminui a diferença de concentração, a velocidade de transporte ela diminui. Se eu diminuo mais, ela diminui. Então, basicamente, eu vou ter um gráfico assim para a difusão simples. Ó, a velocidade do transporte é diretamente proporcional à diferença de concentração dos meios. Tá? Então,
A tendência é o seguinte, no momento zero, né, ou no início, se a diferença de concentração entre ambiente interno e externo for alta, a velocidade de transporte, a invasão das moléculas começa alta. À medida que essas moléculas vão invadindo, a diferença vai caindo. Consequentemente, a velocidade vai diminuindo, até você praticamente zerar a velocidade de transporte. Mesmo que exista um meio isotônico, igual concentração, a difusão nunca vai cessar, ela nunca vai parar. Tá? As moléculas vão trocar de lugar, uma entra e a outra sai, e o meio continua isotônico. Tudo bem? Agora, o que acontece com a difusão facilitada? Difusão facilitada. No caso da difusão facilitada, existe uma dependência, a velocidade de transporte depende da quantidade de permeases disponíveis. Ó, a velocidade do transporte depende, além da diferença de concentração, a velocidade de transporte depende, além da diferença de concentração, das permeases disponíveis. Então, o gráfico seria mais ou menos assim, ó. Diferença de concentração. Velocidade do transporte. Tá? O gráfico é o mesmo, a legenda é a mesma. Aí começa assim. Se a diferença é pequena, a velocidade é pequena. Aumenta a diferença, aumenta a velocidade. Deixa eu fazer direito aqui. Mais ou menos assim. Ó. Então, aumenta a diferença, aumenta a velocidade. Aumenta a diferença, aumenta a velocidade. Aumenta a diferença, aumenta a velocidade. Vai chegar uma hora que você vai passar a aumentar a diferença, mas a velocidade não muda. Porque como esse transporte depende de permease, esse ponto aqui está ocorrendo o ponto de saturação das permeases. Então significa que não adianta você ter mais glicose para ser transportada se eu não tiver permease para fazer o processo. Então pense o seguinte, ó, vou fazer uma coisa bem grosseira aqui, ó. Eu tenho aqui na membrana 5 permeases. Aí eu tenho aqui, sei lá, 3 glicoses. Então vou ter aqui, ó, uma glicose, 2 glicoses, 3 glicoses. 3 glicoses por segundo. Estou chutando lá uma medida. 3 glicoses por segundo. Aumentei a concentração, vai para 4 glicoses por segundo. Aumentei a concentração, vai para 5 glicoses por segundo. Aumentei a concentração, continua 5 glicoses por segundo. Aumentei a concentração, continua 5 glicoses por segundo. Por quê? Porque eu estou transportando não somente pela diferença de concentração, é claro. Se eu tiver uma glicose, é 1 por segundo. 2 glicoses, 2 por... Entendeu? Eu vou aumentando a concentração, aumenta o transporte. Mas como a difusão é facilitada, ela vai depender também das permeases disponíveis, coisa que a difusão simples não dependia. Então, por isso que o gráfico para a difusão simples é uma linha proporcional, diretamente proporcional, e o gráfico para facilitada é esse gráfico que vai subindo à medida que a concentração vai aumentando, mas depois estabiliza, porque neste ponto todas as enzimas estão saturadas, todas as permeases estão preenchidas.
Lembra um pouco aquele gráfico de funcionamento enzimático de acordo com a quantidade de substrato disponível. Enzima, substrato, concentração de substrato. Tudo bem? Este gráfico aqui também, gente, ele pode ser usado para o transporte ativo. Gráfico pode ser adaptado para transporte ativo também. Porque o transporte ativo também depende de permease, também e ele vai ter um gráfico muito semelhante a esse. Tá? Bom, agora a osmose, né? A osmose também é um assunto que cai bastante nos vestibulares. Então, quando fala de transporte de membrana, a osmose é uma das principais. A osmose, gente, é a passagem da água através da membrana plasmática. É exclusivamente a passagem da água. Para falar de soluto, eu vou falar de difusão ou de transporte ativo. Para falar de água, eu falo de osmose, tá? Então, ela passa do meio menos concentrado em soluto, que é o meio hipotônico, para o meio mais concentrado em soluto, que é o meio hipertônico. Lembra que eu falei agora há pouco? Ó, ela passa do menos para o mais em soluto, só que quando ela está fazendo isso, na verdade, ela está passando do mais para o menos em solvente. Então, como é a água, ela tá seguindo o raciocínio. Se eu estava falando que o oxigênio passava de onde tinha mais oxigênio para onde tinha menos, espontaneamente, quando eu falo em osmose, a água está passando de onde tem mais água para onde tem menos água. A questão é que, como eu classifico o meio a partir do soluto, eu estou falando que a osmose está passando do menos para o mais concentrado em soluto, tá? Sem gasto de ATP mais uma vez, e como a água tem muita dificuldade de atravessar a membrana, porque você tem os fosfolipídios ali, ela atravessa por proteínas especiais chamadas de aquaporinas. Vou voltar aqui. Aquaporinas, que são os poros específicos para a água, ok? Tem outra coisa importante aqui, que você pode anotar aí na sua apostila, é uma frase que vai te ajudar bastante a resolver as questões. Você coloca assim, ó, o sal puxa a água. Não é bem assim que acontece, né? Porque o sal não puxa a água. Sempre que você tiver na dúvida, se você lembrar disso, vai facilitar bastante a questão da sua compreensão da osmose. Então, por exemplo, quando você joga sal na lesma, jogou sal numa lesma? Já viu alguém jogar sal numa lesma? O que acontece quando se joga sal numa lesma? Ela morre por quê? Ela derrete, ela começa a ferver. O que está acontecendo? O sal puxa a água. Como a lesma é permeável, ela começa a desidratar. Mesma coisa se você jogar sal no sapo, certo? O que se você pegar, por exemplo, jogar sal no dorso da sua mão, o que vai acontecer? Nada, porque a sua pele é impermeável. Se você pegar um punhado de sal na sua mão, pensa comigo aí, você que está em casa me assistindo, ó, pega um punhado de sal na sua mão, vai acontecer o quê? Nada, porque é impermeável. Agora pega esse punhado de sal e joga na boca. E segura. As suas bochechas por dentro, a sua mucosa oral, ela não é impermeável. O sal vai começar a desidratar as mucosas, vai começar a secar, vai começar a rachar, vai começar a sangrar, vai machucar. Vai provocar quase uma queimadura de sal. Justamente por esse processo de osmose inicial, tá bom? A raiz também acontece. Mesma coisa. Como é que a planta faz para absorver água? Ela não consegue falar para a água, entra aqui na minha raiz. Ela tem que provocar a osmose. Como é que eu provoco a osmose? Vem osmose, vem água, vem para cá, passa para dentro da minha raiz. Como é que ela faz isso? Ela absorve sais. Por muitas vezes essa absorção de sais é ativa. Então a raiz gasta energia, a planta gasta energia para absorver sais bem concentrada, hipertônica. Aí significa o quê? O sal puxa a água. Ó, vem água, entra na minha raiz, vem. Aí a água vem por osmose.
Por que ela passa por osmose? A osmose, gente, ela quer diluir o meio concentrado. Tá? Ó, pensa assim, a água quer diluir o meio concentrado. Concentrado. Tá? Então, se a água quer diluir o meio concentrado, quando ela vê que a raiz da planta está cheio de sais, de soluto, ela entra. Quando ela vê que a sua bochecha está cheia de sal, ela sai da bochecha e vai para o sal. A lesma, quando tem água lá, tem sal na superfície do corpo da lesma, a água sai para diluir, só que isso mata a lesma. Qual que é o princípio, por exemplo, do salgamento dos alimentos? Por que um bacalhau fica no mercado, lá no balcão, sem refrigeração nenhuma, só com aquela camada abundante de sais? Qualquer micro-organismo, fungo, bactéria, que possa estragar a carne, se cair no bacalhau, vai morrer desidratado. Então o bacalhau fica conservado. A carne seca. O que é carne seca? É uma carne extremamente salgada. Ela é seca de tanto sal que colocou ali. Colocou sal, desidratou a carne. Qualquer micro-organismo que ali cair vai morrer. Só que essas carnes, o bacalhau e a carne seca, para você poder comer, qual que é o primeiro passo que tem que acontecer? Você vai ter que botar elas na água para dessalgar. Você vai trocar a água várias e várias vezes para tirar completamente o sal, para aí sim você temperar do seu gosto e conseguir comer. Porque do jeito que ele vem, você não consegue comer o bacalhau, não consegue comer a carne seca, de tão salgado que é. Porque aquele sal não é para dar um tempero, aquele sal é para matar os micro-organismos que ali estão. É um dos métodos mais antigos de preservação de alimentos, que é o salgamento. Tá? E não é só sal, tá, gente? Pode ser o açúcar também. Se você pegar uma alta concentração de açúcar, ele também preserva alimento. Uma compota de doce, aqueles doces cristalizados, né? São doces que demoram para ser feito porque o açúcar vai cristalizando. É um monte de açúcar num vidro. Doce de abóbora, doce de mamão, doce de tudo que você imaginar. Aquilo lá dura um tempão porque o açúcar preserva, porque qualquer micro-organismo que ali apresentar, ali cair, vai sofrer osmose, vai morrer desidratado. Tudo bem? Continuando. Aqui, ó. Então eu tenho, neste caso, uma membrana que é permeável à água, mas não é permeável ao soluto. Então você tem deste lado, na verdade, cadê? Aqui. O soluto está em vermelho e o solvente em azul. Então veja que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas de soluto desse lado. Então esse aqui é o meio mais concentrado e uma bolinha de soluto desse outro lado. Vejam que o soluto não passou. A tendência é que a difusão, o soluto passasse da direita para a esquerda. E a osmose realiza onde tem mais água para onde tem menos água. Então a osmose vai passar da esquerda para a direita. Como a classificação do meio é feita por soluto, a osmose passa do menos para o mais concentrado. Ou a água vai para onde tem mais sais, o sal puxa a água. Isso aí vai ajudar vocês a lembrar na hora de realizar os exercícios, tá bom? Aqui mais uma vez, essa membrana semipermeável. O que é osmose reversa? Já ouviu falar de osmose reversa? O que é osmose reversa? Reversa. Bom, a osmose reversa é uma técnica de, por exemplo, dessalinizar a água. Tá? Como é que eu faço para dessalinizar a água? Se você for pensar no modo natural, a água passaria do meio menos para o meio mais concentrado. Tá? Agora, pela osmose reversa, você vai aplicar uma pressão tirando a água do meio mais para o meio menos concentrado. Você vai pressionar essa água de modo com que só a água atravesse a membrana e os sais fiquem presos do outro lado. Tá? Então você vai forçar o movimento antinatural da água. O movimento natural da água seria do menos para o mais. Passar água, teoricamente água pura ou água destilada
para um local de concentração salina, para tentar diluir. Mas com a pressão aplicada pela máquina, você tira a água, você passa a água do meio mais para o meio menos concentrado, que não é espontâneo, mas de forma de pressão, para tentar dessalgar ou dessalinizar a água, tá? Então é um método que vem sendo desenvolvido, que não é tão barato assim, mas é mais eficiente do que destilação, por exemplo, que seria muito mais caro, porque ela é muito demorada para isso acontecer, tá? Aqui é um exemplo, ó, isso aqui fui eu que fiz alguns anos atrás, né? Eu peguei uma batata, descasquei a batata, tirei o miolo da batata e botei tucho de sal, entubei de sal, e coloquei na água até a metade da batata. Tentei colocar algum corante ali, mas não tinha nenhum corante específico, botei baunilha, não adiantou muita coisa, né? Ficou essa água suja. E eu esperei por 3 horas. Olha o que aconteceu 3 horas depois. A água que estava aqui, neste ambiente, o sal era mais concentrado do que essa água mineral que estava ali, tá? O sal puxou a água, então essa água atravessou as células da batata e chegou aqui no centro. Olha o que aconteceu, ó. Houve uma leve diminuição da água ao redor, não deu para ter essa estimativa, mas eu percebi que toda a batata ficou molhada, o sal ficou molhado aqui dentro e houve até uma coloração mais escura, que provavelmente foi do corante ao passar por ali, tá? Deu para identificar que houve a osmose acontecendo, tá? Eu tenho ainda um vídeo para mostrar para vocês, que na mesma experiência que eu fiz da batata, eu fiz com alface, tá? Então vou mostrar esse vídeo aqui, ó. Osmose do alface. Era uma alface americana, até vi o crack, olha como estava crocante, né? Coloquei na água com sal, não sei quanto de sal tinha aí, eu coloquei um punhado de sal e esperei por 3 horas. E quando eu retornei, né, a alface, olha o jeito que ela já estava, bem mais murcha, não fazia mais crack. Provavelmente já tinha perdido muita água ali por osmose para o ambiente salgado que ali se encontrava, tá? Então isso é um exemplo também que não se deve, já deve ter ouvido falar nisso, né? Eu escutado a mãe, a avó falar, olha, não guarda a salada temperada, só tempera a salada que você for comer. Porque se você temperar a salada e guardar para outro dia, vai ficar desse jeito aí, sem graça, murcha. Salada já é sem graça, né? Ainda mais murcha, aí não dá, né, gente? Não tem condição. Então, só tempere a salada que você for comer, senão não vai dar certo, a osmose vai acontecer, né? E vai dar problema, tá bom? Vamos continuar aqui. Olha o que acontece quando a gente tem a osmose perante a célula animal. É isso que vai acontecer, ó. Então, por exemplo, a célula animal, eu peguei o exemplo aqui da hemácia. A hemácia, dentro da nossa hemácia, a gente tem uma concentração aproximadamente de 0,9% de soluto, de NaCl. Consequentemente, o plasma ao redor, o plasma sanguíneo, tem a mesma concentração aproximada. 0,9% de NaCl. Então, numa situação como essa, eu posso dizer que eu estou no meio isotônico. O meu plasma sanguíneo é isotônico ao interior das minhas células, principalmente as hemácias. Lembra, gente, não posso falar que no meio isotônico não há osmose. Há sim, tá? A osmose, ela ocorre nos 2 sentidos bem discretamente. A mesma quantidade de água que entra é a mesma quantidade de água que sai, tá? Nesse caso, o status dessa célula é chamada de célula normal, porque ela está nas condições ideais de salinidade ali, tá? Aí o que acontece? Caso haja uma concentração excessiva de soluto, eu vou ter um meio hipertônico. Vamos imaginar que dentro da hemácia é 0,9, só que fora da hemácia está 1,2.
Por que está esse 1,2? Sei lá, porque você comeu sal demais. Porque você comeu um X-Bacon calabresa com hambúrguer, sei lá. Tá? Comeu um monte de pizza salgada e você, teoricamente, ingeriu sal demais. E o seu sangue ficou altamente concentrado. Vai dar uma sede danada, tá? Porque o sal vai começar a desidratar. Não é normal, veja só, gente, não é normal você acordar de madrugada para beber água e para ir ao banheiro. Não é normal. Ah, mas pode acontecer de eu ter que acordar de madrugada para ir ao banheiro? Pode. Mas o seu corpo é projetado para dormir 8 horas direto sem levantar para fazer xixi. Sem levantar para fazer cocô. Sem levantar para beber água. Você tem que dormir 8 horas direto. Eventualmente, bebi um pouco mais de água e tal à noite, tomei, né, um suco, sei lá, umas 3, 4 horas da manhã levanto para fazer xixi. Mas não é, o seu corpo é programado para dormir o tempo todo sem levantar. Agora, levantar para beber água é pior ainda. Se você levantou de madrugada para tomar água, né, é porque você está com alguma concentração salina em excesso, você comeu coisa salgada demais. O que pode acontecer? Olha só, você pode perder água. As células podem entrar em colapso, elas podem murchar. Esse processo aqui, gente, é chamado de crenação. Crenação. A célula fica murcha. Ok? Ela sofre o que a gente chama de plasmoptise. Plasmoptise, ela murcha, ok? E se eu tomar água demais? Minha Nutri falou que eu tenho que tomar 3 litros de água por dia, 4 litros de água por dia, mas eu esqueci de tomar, eu só tomei um copo d'água no dia. Será que eu vou tomar 4 litros de uma vez? Se você tomar 4 litros de uma vez, pode ser que aconteça isso. Você dilua o seu sangue, vai para 0,6, o seu sangue fica hipotônico. Consequentemente, a água vai começar a entrar na célula. Ela começa a hiperidratar, vai sofrer uma hiperidratação. Essa célula vai sofrer uma lise, chama-se plasmólise ou hemólise, tá? Que é uma ruptura da célula sanguínea. Isso já aconteceu demais, tá, gente? Água demais assim que eu digo. Muita água, 3, 4, 5 litros em 1 hora. Já aconteceu o caso da pessoa se hiperidratar, causar plasmólise, causar hemólise, inclusive nos neurônios. Neurólise, né? A lise dos neurônios, acabando levando a pessoa à morte. Então, são raros, mas pode acontecer. O professor falou que se beber água pode morrer. Não falei isso. Falei que água em excesso, muita água, tudo em excesso faz mal. Tá? Agora, esse é o comportamento da célula animal. O que eu tenho que lembrar da célula vegetal? O que ela tem de diferente, por exemplo, da célula animal? Parede celular. Então, a principal diferença da célula animal para a célula vegetal é a parede celular. E qual que vai ser a relação da parede celular, gente? A parede celular vai evitar a ruptura. Então, por exemplo, olhando para essa célula do meio, essa aqui eu estou no meio isotônico. Consequentemente, entra água, sai água, tá? Essa célula aqui eu posso chamá-la de normal. Só que na célula vegetal tem um nome também específico, chama de flácida. Normal ou flácida. Por que flácida? Pela presença do vacúolo não estar tensionado, a água não está empurrando o vacúolo. Então aqui eu tenho, a parede, a membrana plasmática que está colada na parede e o vacúolo. Ok? O isotônico fica dessa forma. Olha aqui,
Ela desidratou. Se ela desidratou, isso é hipertônico. Quer dizer que é mais concentrado fora, menos concentrado dentro e a água saiu. Hora que essa água saiu, veja que a parede celular não altera muito. Ela não sofre muito com essa desidratação. Só que a membrana plasmática, ela descola da parede, retrai e o vacúolo diminui, tá? Então aqui eu tenho esta célula aqui, ela está em processo chamado de plasmólise. Ele está em processo de plasmólise, ok? Já esta outra aqui, ela está inchada, porque ela está no meio hipotônico. Se ela está no meio hipotônico, é menos aqui, mais aqui. Consequentemente, a água entra. E essa água entra e pressiona o vacúolo. O vacúolo pressiona a parede. E ela fica num movimento de inchaço chamado de turgidez. Ela está túrgida. Está túrgida, ok? Ela não chega a estourar porque a parede celular, ela exerce uma pressão contrária à entrada da osmose. Tá, ó, anota aí. A célula vegetal não se rompe em meio hipotônico, pois a parede celular exerce uma força contrária à osmose. Tá? Que eu vou chamar de pressão de parede. Tudo bem? Oi? Eu ouvi que a célula vegetal prefere ficar túrgida. Isso é verdade? Bom, assim, estando túrgida, ela está hidratada, entendeu? Então, isso aqui, obviamente, é uma condição, é melhor ela estar assim do que assim, tá? Porque aqui ela está com pouca água, desidratada, faltando água, aqui ela está hiperidratada. Qual que é a consequência mais grave da hiperidratação? É a ruptura da célula, que aqui não acontece, pela questão da parede. Tá? Então, você, entre o flácida e a hiperidratada, seria até mais interessante ficar hiperidratada pela questão da água. Vai ter bastante água ali. O flácido, dependendo dos dias sem água, pode ser que ela passe por uma situação como essa. Entendeu? Não é que ela prefere ficar hidratada, mas entre essas duas condições, na verdade o ideal aqui é o normal, o flácido. Mas entre a condição de plasmólide ou de turgescência, a turgescência é melhor por ter água presente e ela não se romper. Aí aqui a comparação das duas, tá? Lado a lado, então é uma coisa importante ter essa comparação na cabeça. Isotônica, célula normal, entre sai a água dos dois lados, mantém o volume celular. Aqui, hipotônica leva a lise celular na célula animal, mas não leva a lise celular na célula vegetal, permanecendo túrgida, tá? E aqui, na célula animal, leva a plasmólise, né? Leva a crenação, diminuição do volume celular. Aqui também diminui levemente o volume pela retração da membrana, mas a parede celular segura um pouquinho, tá? O formato da célula.